Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil aqui no LA Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa e na aula de hoje nós vamos dar sequência aos estudos sobre o nexo causal. Nós estamos trabalhando a disciplina de responsabilidade civil, já falamos sobre a conduta, já falamos sobre o dano e as várias espécies de dano, e desde o último bloco temos trabalhado o último elemento essencial da responsabilidade civil, que é o nexo causal. Tendo trabalhado as teorias do nexo causal, nós identificamos o significado do nexo causal e falamos sobre as teorias da equivalência de condições, teoria da causalidade adequada, teoria da causalidade direta, e tentamos aqui identificar qual dessas teorias é adotada em nosso ordenamento jurídico. Disse, a teoria da equivalência de condições no direito civil não se aplica. Talvez lá no direito penal, a gente ainda tenha uma possibilidade de aplicá-la. Agora, no direito civil, não. Já a teoria da causalidade adequada e a teoria da causalidade direta, a doutrina é dividida, a jurisprudência é dividida. Facilmente pesquisando, a gente encontra decisões adotando a teoria da causalidade adequada, outras decisões adotando a teoria da causalidade direta, de modo que você precisa saber o significado de cada uma. Se está em dúvida, busca lá no último bloco, dá uma revisada, porque é tema que cai em prova. Você precisa saber qual é o significado de cada uma dessas teorias. Mas agora nós damos sequência para fechar o estudo sobre o nexo causal e, ao final, resolver algumas questões para você conseguir perceber de que forma que essa parte da matéria tem sido cobrada em concursos públicos Brasil afora. Você sabe, o nexo causal é um elo de ligação. O nexo causal é o elemento espiritual, é o vínculo jurídico que une dano e conduta. Eu tenho 3 elementos que são essenciais para a responsabilidade civil: conduta humana e dano. E o nexo causal chega aqui nessa jogada como o elemento que liga esses 2 institutos. Como o elemento que vincula a conduta e o dano numa relação de causa e efeito. Determinando, pois, o nascimento, determinando, pois, o surgimento da responsabilidade civil e, consequentemente, a obrigação de reparar. Sabendo o que é nexo causal, sabendo a importância da causa, agora a gente segue para analisar alguns institutos, por assim dizer, soltos, que estão diretamente relacionados ao nexo causal. Falo sobre a concorrência de causas, sobre as concausas, sobre a causalidade comum e sobre a causalidade alternativa. São institutos até isolados, mas que estão diretamente relacionados a esse último elemento essencial, que é o nexo de causalidade. E, nesse contexto, nós começamos aqui falando sobre as causas concorrentes. Causas concorrentes. Quando falamos sobre causa concorrente, estamos nos referindo àquela situação em que não só a conduta do agente, mas também a conduta da vítima contribuiu para o evento danoso. Concorrência de causa. Ou, como boa parte da doutrina diz, e como por vezes aparece em julgados Brasil afora, culpa concorrente da vítima. Estou aqui pensando em situações que, sim, o agente
causou um dano. A conduta do agente causou o dano a outra pessoa. Só que a conduta da vítima também contribuiu diretamente para a ocorrência do dano. A conduta do agente não seria por si só suficiente. Da mesma forma que também não foi só culpa da vítima. Há uma concorrência. O dano, nesse contexto, ele é resultado da soma entre conduta do ofensor e atuação da vítima. Situações concretas em que a conduta do ofensor somente não seria suficiente para o resultado danoso. Em que a atuação da vítima também, isoladamente, não seria suficiente para o resultado danoso. O dano, ele é resultado da soma entre conduta do ofensor e a atuação da vítima. Ótimo. O que eu quero que você grave? Esse aqui é um instituto muito importante, esse aqui é um instituto que tem expressa previsão legal no contexto da quantificação da indenização. E o que eu quero que você grave depois de ter compreendido o que são causas concorrentes? Eu quero que você grave que a concorrência da vítima não é capaz de extinguir a responsabilidade. A concorrência de causas não é, eu disse não é uma espécie de excludente. A concorrência de causas não é uma espécie de excludente. Não é? Então, qual que é a consequência, professor, de nós termos atestado que a conduta do ofensor sozinha não seria suficiente para a ocorrência do dano? A consequência dessa concorrência da vítima é a mitigação da responsabilidade. Na próxima aula, nós começaremos, depois, obviamente, de realizar, de responder alguns exercícios que eu trouxe, mas no próximo tema, nós vamos falar sobre as excludentes. E aí identificaremos as excludentes de ilicitude, depois as excludentes de responsabilidade. E dentre as excludentes de responsabilidade, eu tenho uma chamada fato exclusivo da vítima. Fato exclusivo da vítima. Se eu estou aqui dirigindo o meu carro de conformidade com as leis do trânsito, respeitando o limite de velocidade, sóbrio, enfim, estou dirigindo totalmente de acordo com as leis de trânsito. E uma pessoa se joga na frente do meu carro e eu, consequentemente, a atropelo. Nesse contexto, eu vou arguir que o único responsável pelo dano foi a própria vítima. Fato exclusivo da vítima. E se eu conseguir demonstrar tal evento, a minha responsabilidade será excluída. A minha responsabilidade será excluída. Diferente, se eu, dirigindo em alta velocidade, me deparo do nada com um pedestre fora da faixa, tentando ali atravessar, e eu o atropelo. Eu não estava certo. Eu não estava certo. Minha conduta foi em desrespeito às leis do trânsito, porque eu estava bem acima da velocidade.
Só que a gente estava numa via expressa e o pedestre atravessando abruptamente, fora da faixa. Ele também contribuiu para o dano. Ele também contribuiu para o dano. A minha atuação, somada à atuação da vítima, é que resultaram no evento danoso. A minha responsabilidade ela é mantida. Ela é mantida. Só que mitigada. Só que mitigada. A concorrência não é uma espécie de excludente da responsabilidade civil, mas ela influenciará no valor indenizatório. Ela não exclui a responsabilidade, mas ela afeta o quantum. Ela afeta diretamente o quantum indenizatório. Por isso, na sua tela, artigo 945. 945 do Código Civil. Na sua tela, veja só o conteúdo do dispositivo legal. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Tá? Só chamo a atenção dos senhores porque durante muito tempo falou-se que a concorrência da vítima reduzia a indenização na metade. E, atualmente, essa não é mais uma regra. É possível, sim, que a participação culposa da vítima reduza o quanto indenizatório na metade. Só que o juiz vai analisar a gravidade de cada uma das atuações e estabelecerá o quanto proporcionalmente. Então, ele pode, por conta da atuação da vítima, reduzir a indenização que atropelei, em 25%. Então, fica 75% da responsabilidade para mim, 25% para ela. Reduzir em 20%, fica 80% da responsabilidade para mim e 20% para ela. Ou reduzir em 50%. A regra ela não é mais fixa. De acordo com o caso concreto, analisando as peculiaridades do caso concreto, o juiz proporcionalmente fixará a indenização, levando em conta a gravidade da conduta da vítima em confronto com a gravidade da conduta do autor do dano. Chama a atenção dos senhores, né? Não vou aprofundar, porque é nossa aula de civil, mas a doutrina, ela nos diz, analisando o Código de Defesa do Consumidor, que lá nas relações consumeristas nós não falaríamos em concorrência. Isso porque o artigo 12, parágrafo 3º do CDC, ele trata tão somente da culpa exclusiva. O Código de Defesa do Consumidor não fala sobre concorrência. Ele indica como uma forma de excludente da responsabilidade a culpa exclusiva. Por isso que afirma-se que, para as relações consumeristas, somente a culpa exclusiva interferiria na responsabilidade do fornecedor. Veja aqui o texto da lei. O fabricante, o construtor, o produtor, importador, só não será responsabilizado quando provar, inciso 1º, que não colocou o produto no mercado. Inciso 2º, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Inciso 3º, provando a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pronto, batemos o primeiro instituto relacionado ao nexo causal. Concorrência. Próximo instituto. Já coloca aí um ponto final, já faz uma observação. Próximo instituto decorrente do nexo causal. Concausas. Concausas.
que nós temos para falar sobre a concausa? Primeiro, tentando compreender o significado de concausa. Concausa é uma outra causa que, em regra, não seria suficiente para romper o nexo causal originário, mas foi suficiente para agravar o evento danoso. Concausa, portanto, é uma outra causa que, somando-se à originária, que juntando-se à causa originária, não exclui o nexo causal, ao menos em tese, mas agrava o dano. Aqui na sua tela, entende-se por concausa uma outra causa que, juntando-se àquela que desencadeou a relação de causalidade, que é a causa principal, reforça o resultado danoso. Trata-se, pois, de uma outra causa que contribui para o resultado, mas que, em regra, não seria suficiente, não seria capaz de romper o nexo de causalidade e, assim, excluir a responsabilidade. Concausa, uma outra causa que, juntando-se à principal, agrava o resultado danoso. Mas, em tese, essa concausa, por si só, não seria suficiente para romper o nexo causal. Eu falo em tese porque, quando nós partimos à análise das concausas, a gente descobre que existem dois grupos de concausas. Eu tenho as concausas que são absolutamente independentes e as concausas relativamente independentes. Ah, professor, o que é concausa? Concausa é uma outra causa. É uma outra causa, que, em tese, não é suficiente para romper o nexo causal e excluir a responsabilidade, mas, somado à causa principal, reforça o resultado danoso, agrava o resultado danoso. Ocorre que doutrina e jurisprudência reconhecem dois grupos de concausas: as concausas relativamente independentes e as concausas absolutamente independentes. E eu posso te contar um segredo? As concausas absolutamente independentes, elas rompem o nexo causal. Portanto, elas excluem a responsabilidade. Por isso que eu tenho dito, em tese. Em tese, o que significa concausa? Em tese, o que significa concausa? É uma outra causa que, juntando-se à causa principal, não rompe o nexo, mas agrava o dano. Em tese. Porque as chamadas concausas absolutamente independentes, nós veremos alguns exemplos, elas são suficientes, sim, para romper o nexo causal e, portanto, excluir a responsabilidade originária. As concausas relativamente independentes é que, na maioria das vezes, não rompem o nexo causal e o agente vai responder pelo evento danoso mais grave. As chamadas concausas relativamente independentes, essas sim, são outros eventos que ocorrem aqui no curso da história, que, somados à causa principal, não rompem o nexo causal e agravam o resultado. E o agente vai responder pelo resultado mais grave, ainda que a priori a conduta dele não fosse por si só suficiente para produzir aquele resultado. Essas concausas relativamente independentes, elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Concausa pré-existente. Olha aqui, ó, primeiro exemplo.
Imagina que o indivíduo ele é alvejado por um tiro, disparado por outrem. E esse tiro não atingiu nenhum órgão vital. Mas a vítima morre. Morre por quê? Porque ela era portadora de hemofilia. Que aquela doença relacionada à coagulação do sangue, e aí o sujeito fica perdendo sangue, veio a óbito. Dei um tiro no sujeito, o tiro não acertou nenhum órgão vital. Se fosse uma outra pessoa saudável, ela foi levada em tempo para o hospital, sobreviveria. Eu ia responder criminalmente, ia responder civilmente, que é o que nos interessa, pelo dano emergente, por eventual lucro cessante, por dano moral, por dano estético, talvez. Só que nesse caso concreto, eu dei um tiro no sujeito, o tiro não atingiu nenhum órgão vital, a assistência foi prestada com uma certa celeridade, foi levado a tempo para o hospital, só que ele era hemofílico. E por conta da quantidade de sangue que perdeu, ele morreu. Aí questiona-se, essa concausa pré-existente, que é a hemofilia, essa concausa pré-existente, é suficiente para extinguir a minha responsabilidade autor do tiro? Não é. Não é. Essa concausa pré-existente, que não rompeu o meu nexo causal, que não é suficiente para excluir a minha responsabilidade, autor do tiro, seria pelo menos suficiente para diminuir o quanto indenizatório, porque o tiro que eu dei não era suficiente para matá-lo. Isso também não é. Eu vou responder pelo evento mais gravoso. Essa concausa. Essa outra causa pré-existente soma-se à causa principal, não é suficiente para romper o nexo causal, mas agrava o dano. E o agente vai responder pelo evento mais gravoso, eu vou responder pela morte. Segundo exemplo, de concausa pré-existente. Uma vítima de um atropelamento que morre em razão de complicações decorrentes do fato de ser diabética. Eu atropelei um sujeito. Só que o sujeito ele era diabético. E o fato de ser diabético gerou uma série de complicações no quadro clínico, de modo que o indivíduo veio a morrer. Se eu tivesse atropelado uma pessoa que não fosse diabética, poderia ficar bem machucada, passar ali um tempo no hospital, mas provavelmente sobreviveria. Aqui eu tenho um laudo técnico demonstrando que, além do atropelamento em si, que é a causa principal, o fato da vítima ser diabética gerou uma série de complicações e diabetes somada ao atropelamento, evento morte. Eu vou responder pelo evento morte. Essa é uma causa, uma concausa relativamente independente, pré-existente. Não rompe o nexo causal. E o agente responde pelo evento mais gravoso. Exemplo 3. Um rapaz que sofre um leve golpe na cabeça e acaba morrendo, por conta de uma fragilidade congênita no crânio. O rapaz tem ali uma doença, que induz uma fragilidade óssea, uma fragilidade na estrutura do crânio, e o sujeito deu ali um golpe, que, se foi leve ou forte, o golpe por si só não seria suficiente para matar o sujeito. Só que o golpe, somado a essa concausa relativamente independente, pré-existente, que é essa fragilidade congênita, essa doença genética, leva a vítima a óbito. O autor do golpe responderá pela morte.
responderá pela morte. Por quê? Com causa relativamente independente, pré-existente, não rompe o nexo causal. Agrava o evento danoso e o agente responderá pelo resultado mais gravoso. A doutrina reconhece a possibilidade dessa concausa ser concomitante. Aqui eu confesso, é um pouco mais difícil. Aqui a gente dá uma forçada, né, nos exemplos, porque não é tão simples assim, não. Olha o exemplo que extraio da doutrina. O indivíduo ele é alvejado por um tiro e vem a falecer não por conta do tiro, mas ele vem a falecer por uma inibição cardíaca, decorrente do susto que ele tomou com o disparo. É uma concausa relativamente independente, por quê? Porque se eu não tivesse dado o disparo, o sujeito não se assustaria dessa forma e não teria ali inibição cardíaca. Então, dei o tiro, acertou, o sujeito, só que o tiro por si só não foi a causa da morte. O que aconteceu é que na hora que o sujeito foi vitimado, no momento em que ele foi alvejado, ele se assustou de tal modo que ele teve morte por inibição cardíaca, que é uma espécie de morte que se estuda lá em medicina legal, como se fosse decorrente de um susto mesmo. Sujeito que pula numa piscina muito gelada e morre. Assustou. Um caso de uma criança que deu um peteleco aqui no pomo de Adão e no susto o velhinho morreu. Um outro caso do sujeito que tomou uma agulhada no braço e aí assustou, morreu. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui. Não foi o tiro que matou a vítima. Mas uma vez alvejada, ela se assustou de tal modo que veio a falecer por inibição cardíaca. O autor do tiro responderá pela morte. A responsabilidade do agente não será excluída. Pelo contrário, vai responder pelo dano mais grave. E fechando, a concausa relativamente independente, falando das concausas supervenientes. E aqui eu preciso que você faça um adendo. Pelo seguinte, concausa relativamente independente, prévia. Concausa relativamente independente, pré-existente. Os 3 exemplos que nós citamos. Havia ali uma condição de saúde anterior à conduta do agente. E aí a conduta somada com essa concausa pré-existente resulta numa lesão mais grave. Concausa relativamente independente, concomitante, que se dá no mesmo instante da conduta do agente. Concausa relativamente independente, pré-existente, concomitante, não extingue a responsabilidade, não rompe o nexo causal. Agrava o resultado danoso e o agente vai responder pelo dano mais grave. Agora, com causa relativamente independente, superveniente, professor, com causa relativamente independente, superveniente, rompe o nexo causal? Minha resposta para você é depende. Você vai ter que olhar o caso concreto. Você vai ter que olhar o caso concreto e levar em consideração, sabe o quê? Teoria da causalidade direta e imediata. Você vai levar em consideração se essa concausa, que veio depois da atuação do agente, era suficiente por si só para gerar o dano. Era suficiente por si só para gerar o dano. E, portanto, é a causa necessária, a causa direta. Porque se for assim, exclui a responsabilidade. Agora não. Essa causa posterior, ela está diretamente relacionada
com a atuação do agente, com a conduta do agente. Sozinha não causaria, mas somada à conduta agravou o resultado danoso. Então, não rompe. Você vai ter que analisar, no caso concreto, exatamente isso. Se essa concausa, ainda que guarde relação com a conduta do agente, porque ela é relativamente independente. A concausa relativamente independente é aquela que guarda relação com a conduta do autor. Essa concausa superveniente, que guarda relação com a conduta do autor, ela era suficiente por si só para causar o dano? Foi a causa direta? Foi a causa necessária? Então, rompeu o nexo causal. Não, professor, não. Você vai ter que analisar o caso concreto. Essa causa superveniente, sozinha não era capaz, mas somada à conduta do agente, agravou o resultado. Agravou o resultado. O nexo não será rompido nesse caso. E eu vou responder pelo evento mais gravoso. Olha aqui o exemplo. Vamos colocar em exemplo para você entender. Imagina que determinada pessoa foi atropelada. E depois de atropelada, ela não foi socorrida. E por causa da perda de grande quantidade de sangue, ela morreu. Perceba, o sujeito atropelou uma pessoa, e não prestou socorro. Eu não estou pensando aqui criminalmente, hein? Só civilmente. O sujeito atropelou uma pessoa. Se ele tivesse prestado socorro, chamado aí o SAMU, etc., essa pessoa seria hospitalizada e provavelmente sobreviveria. Mas não, ele atropelou e foi embora. E aí aconteceu que o atropelamento, somado à grande perda de sangue, que decorreu da falta de socorro, levou o sujeito à morte. A perda de sangue é uma concausa relativamente independente, superveniente, que, somada à conduta do agente, resultou no evento morte. O nexo causal não foi rompido, e o motorista vai responder pela morte. Pela morte. Só que no último bloco eu citei um outro exemplo de concausa relativamente independente. De uma concausa relativamente independente, superveniente e que rompe o nexo causal. É o caso lá da torcida organizada. Determinada pessoa é agredida numa briga generalizada de torcidas e tem que ser levada ao hospital. Um amigo pega e leva para o hospital. Ponto. Perceba, ela não teria ido para o hospital se não tivesse sido agredida lá na briga de torcidas. Então, eu estou diante, o que eu vou apresentar para vocês é uma concausa relativamente independente. Ela não teria ido para o hospital se não fosse a agressão que sofreu lá na briga generalizada de torcidas. Pronto. Aí um amigo pegou, levou ela para o hospital, o carro capotou. E em razão do capotamento, ela morreu. Vítima de uma briga generalizada de torcidas, lá dentro do estádio, agredida, machucada, é levada por um amigo para o hospital. E no caminho para o hospital, o carro capota, ou a ambulância mesmo, que estava lá, capota, e o sujeito vem a morrer por conta do capotamento. Não tem relação. Ainda que ela só tenha ido para o hospital, por conta da agressão física ali, o capotamento sozinho foi a causa da morte. Não é o capotamento somado à agressão que resultou no evento danoso. Essa concausa, que é relativamente independente. Por quê? Porque ela não teria ido para o hospital se não fosse a briga de torcida.
Então tem um vínculo, tem uma relação. Essa concausa, relativamente independente, superveniente, por si só era capaz de gerar o evento danoso. E por isso o nexo causal foi rompido. Vamos colocar isso aqui de uma forma estruturada para você conseguir compreender melhor e acertar na sua prova com causas relativamente independentes. São outras ocorrências que estão relacionadas à conduta principal, por isso que elas são relativamente independentes, e que, em regra, não rompem o nexo causal, portanto, não excluem a responsabilidade. Se for uma concausa relativamente independente, pré-existente, não rompe. Acabou. Lembra lá do hemofílico, do diabético, lembra do sujeito que tinha uma doença, uma fragilidade congênita no crânio? E essa condição de hemofilia, essa condição de diabetes, essa condição congênita de fragilidade no crânio, somado à agressão, somado ao tiro, causou a morte. Essas concausas não rompem o nexo causal, o agente responde pelo evento mais gravoso. Concausa relativamente independente, concomitante. Essa é difícil de imaginar. Por isso que pedi para você considerar a questão da inibição cardíaca. Dei um tiro no sujeito, o que matou não foi o tiro propriamente. Ele morreu por inibição cardíaca. Só que esse susto que ele tomou e que gerou a morte, somado ao tiro que foi perpetrado, agravou o resultado danoso. E o agente responderá pela morte. Ainda que o tiro sozinho não causaria. Agora, com causa relativamente independente, superveniente, depende. Você precisará analisar no caso concreto se o evento danoso for resultado realmente dessa soma, da conduta mais a concausa, superveniente. Ou se essa segunda ocorrência foi a causa direta, imediata, necessária do evento morte, do evento danoso. Que no nosso exemplo é morte, né? Eu atropelei um sujeito e deixei ele para trás. Por conta da grande perda de sangue, ele morreu. Com causa relativamente independente, superveniente. Eu vou responder pela morte. O atropelamento mais a grande perda de sangue, morte. Beleza. O sujeito foi agredido numa briga generalizada num campo de futebol. E depois levado pela ambulância, a ambulância capota, não tem nada a ver com a conduta. De fato, ele só foi levado pelo hospital porque ele foi agredido no campo de futebol. Por isso que é uma concausa relativamente independente. Só que a causa da morte foi o capotamento. Adotando a teoria da causalidade direta e imediata, rompido o nexo causal. O agente será eximido da sua responsabilidade. Beleza? Fechou? Agora, se essa concausa for absolutamente independente, ou seja, não tem relação nenhuma com a conduta, aconteceria, de qualquer forma aconteceria. Independente da conduta do agente, aconteceria. Se o agente não tivesse feito nada, aconteceria. Por isso que ela é absolutamente independente. A concausa absolutamente independente rompe o nexo causal, exclui a responsabilidade. Exclui a responsabilidade, seja ela pré-existente, concomitante ou superveniente. Olha os exemplos que a gente vai encontrar, bem esdrúxulos mesmo, para você tentar compreender, né, de forma mais adequada. Uma concausa absolutamente independente, pré-existente. Alguém foi atingido por um tiro.
Só que antes disso ele havia ingerido um veneno, e esse veneno foi a real causa de sua morte. Você imagina lá o sujeito lá depressivo na casa, né? E aí tomou lá umas doses do veneno para suicidar. E morreria. Morreria. Tomou lá, né, os remédios todos, os venenos todos. E aí sai, né, da casa esperando a sua morte. E aí ele é baleado. Morreu. Morreu por causa do veneno, não foi por causa do tiro. O autor do tiro terá a sua responsabilidade excluída, sua responsabilidade civil excluída. O tiro não foi a morte. Não foi o tiro somado ao veneno. Não. A causa da morte foi o veneno, que ele tomou antes. Com causa absolutamente independente, pré-existente. Rompe o nexo causal. Segundo exemplo, de concausa concomitante. Essa aqui famosa lá no direito penal, quando se estuda também nexo causal, né? Alguém foi atingido por um tiro, mas sofre um derrame cerebral violento no mesmo instante. E esse derrame não tem relação com o tiro. E foi o real causador da sua morte. Né? O sujeito levou um tiro, beleza. Só que ele morreu por conta de um derrame cerebral. Por conta de um derrame cerebral. E aí vem a falecer. E aí vem a falecer. Né, um exemplo que o Carlos Roberto Gonçalves cita, né, a moça está lá na sala de parto, né, vai lá fazer um parto normal, etc. E no momento do parto normal, ela tem um aneurisma cerebral, e morre. Não foi a conduta do médico, do corpo clínico responsável pelo parto, que causou a morte. A atuação deles foi perfeita, foi irretocável. O que causou a morte é porque, no mesmo momento, ela teve um aneurisma cerebral. E não tem como identificar esse tipo de doença em exames pré-natais, poxa. Estou diante de uma concausa, absolutamente independente. Rompe o nexo causal. O médico não será responsabilizado. Uma concausa superveniente, absolutamente independente. Também fala-se muito lá no direito penal, né? Alguém é atingido por um tiro, só que logo depois desse tiro tem um terremoto, e ele morre por conta do terremoto. Concausa absolutamente independente. O sujeito ele é atingido por um tiro e cai o teto na cabeça dele. Morre por causa do teto. Absolutamente independente. Superveniente. Não tem nexo causal. O que eu quero que você grave: se a concausa for absolutamente independente, nexo causal rompido. Nexo causal rompido. O agente originário não vai responder pelo dano. Exclusão da responsabilidade. Se a concausa for relativamente independente, pré-existente, não rompe. E responde pelo mais gravoso. Concomitante, não rompe. E responde pelo mais gravoso. Superveniente, aí depende. Aí depende. A gente vai ter que analisar o caso concreto. É o caso da perda de sangue, por não ter sido prestado socorro, e o caso lá do futebol. E a ambulância que capotou. Beleza? Ok, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui, em concausas, e no próximo bloco a gente fala sobre coparticipação, causalidade alternativa, e então resolveremos algumas questões de concurso público para encerrar o estudo sobre o nexo causal. Tudo bem? Então, até o próximo bloco. Tchau, tchau. Clique lá.